Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um livro fabuloso. Nós estamos estudando a história de algumas crianças que desencarnaram em tenra idade. Hoje estaremos estudando o capítulo 13º. Gostaria de fazer um adendo. Se você estiver assistindo pela primeira vez, assista até o final, mas depois vá desde o prefácio. Nós temos todos os capítulos gravados pela nossa TV A Caminho da Luz. Se inscreva se você ainda não o fez, porque você vai ter mais de 1000 vídeos à sua disposição, palestras, estudos, música, teatro. Tem muita coisa boa ligada ao movimento espírita que você vai encontrar na página da TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos ver um pouquinho análise mental, nós vamos entrar num campo de uma complexidade muito grande que André Luiz explica para nós, logicamente, sob a orientação de Clarencio. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos aos benfeitores amigos que nos envolvam neste momento abençoado do estudo, que possamos ser intuídos para captarmos o pensamento de André Luiz através das mãos de Francisco Cândido Xavier. E saudamos também, carinhosamente, efusivamente, a todos os nossos telespectadores, amigos e amigas, companheiros de ideal que seguem e divulgam a TV A Caminho da Luz. O capítulo Análise Mental. O relógio terrestre assinalava 00:03, quando tornamos ao singelo domicílio de Antonina. A casinha dormia calma. Acocorado a um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala, pensando. Adensamo-nos ante a visão dele, e reconhecendo-nos, ergueu-se e começou a gritar: ajudai-me, por amor de Deus, estou preso. Clarencio, bondoso, convidou-o a acomodar-se na poltrona simples e induziu-o à prece. Aqui nós estamos percebendo um preparo para que Antonina possa desdobrar e ali manter uma conversa com ele. Mas antes que isso aconteça, antes de anteciparmos a leitura do nosso capítulo, é importante nós vermos a preparação. Então, no final do capítulo passado, Clarencio havia dito que, naquele momento, o dia já estava iniciando, não seria possível auxiliar Leonardo Pires. Precisava da ajuda de encarnados, e isso precisaria ocorrer durante a noite, que é quando os encarnados estão dormindo. Então marcaram para a noite seguinte esse encontro. Aqui nós estamos falando de 00:03, portanto, 00:45 aproximadamente. Leonardo Pires ali estava e Clarencio o convida à prece para que ele pudesse minimamente elevar-se o pensamento. Mas para que Leonardo Pires pudesse vê-los, eles tiveram a necessidade de densificar o corpo físico, ficar mais materializado para que aquele espírito pudesse perceber a presença deles ali. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz. Emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara
resignado. Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Então aqui nós vamos perceber a importância da oração, a importância da prece. Eu gostaria de chamar a atenção que Entre a Terra e o Céu é um livro que utiliza muito a importância da prece. Quando nós estamos encarnados, pela nossa agitação, pela nossa preocupação, nós não vemos a importância da prece. O que acalmou Leonardo Pires não foi a presença de Clarencio, de André Luiz, de Hilário, não foi a presença de Antonina no campo fisiológico, foi a prece que ele convidou aquele nosso irmão. E ao longo da prece, o passe que foi aplicado. Nós precisamos utilizar a prece de modo diferente. Nós geralmente utilizamos a prece pedindo dinheiro para pagar a conta, pedindo pela salvação do casamento, pedindo pelas picuinhas com os filhos. Está errado. Prece não é um reservatório de petitório para os nossos problemas emocionais. Prece é para pedirmos força, lucidez, coragem, entendimento, e não ficarmos nos escondendo atrás dela em torno dos nossos problemas. Daí, fazemos prece, não obtemos ajuda, pronto. É o centro espírita que não serve, é o benfeitor que não me ajuda, são os espíritos, ou é Deus que esqueceu de mim. Não. Então acalmou. E agora nós vamos ver o desenrolar natural desta preparação realizada através da prece. Dando continuidade, fitando-nos de modo significativo, o ministro ponderou: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancar-o-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança, assistido por nossos recursos. A memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. André Luiz e Hilário não estão por dentro das minúcias da história de Leonardo, da própria Antonina. Clarencio já havia conversado com Eulália e já estava atualizado a respeito de todos esses personagens que nós estamos vendo na obra. Então o passe magnético foi utilizado para que Leonardo Pires pudesse abrir temporariamente as suas percepções do passado e saísse um pouco da guerra do Paraguai, saísse um pouco da traição que ele sofreu, saísse um pouco daquelas reminiscências de ter envenenado o seu algoz, que traiu a sua companheira. Então aqui nós percebemos a importância do passe. Aqui nós percebemos Clarencio dizendo que para um melhor proveito é importante que Leonardo Pires retorne no passado para que possam ver pessoas que lhe vão em sua direção para auxiliar. E aqui, para não anteciparmos a leitura, nós vamos ver a peça-chave que é Antonina. Vamos compreender o porquê que Antonina também foi abandonada pelo esposo, por que ela padece as dificuldades da criação de 3 crianças sozinhas. Então uma coisa está ligada à outra, são sucessões de eventos de que somos herdeiros de nosso passado. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Indagou Hilário perplexo. Sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito, no curso de seus inumeráveis aprendizados. Dentro da vida, cada existência
de nossa alma em determinada expressão da forma é uma adição de experiências, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em seu superpondo umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Aqui então nós percebemos que vai ser feito uma TVP, Terapias de Vida Passada. Precisa saber no seu íntimo quais foram os motivos que levaram a ele a estar nesse sofrimento, nessa letargia, nesse quadro espiritual. Então é necessário estudar mais profundamente a história desse homem. Hilário pergunta: é possível? Ele diz sim. Então veja, e eu aqui me faço lembrar que 2 vezes estando à casa de Chico Xavier, a primeira, quando eu fui pela primeira vez, o Chico me chamou pelo nome, perguntou dos meus familiares, perguntou como é que estava o meu trabalho. Chico nunca havia me visto. O Chico tinha um poder de adentrar a nossa tela mental que era algo fantástico. E exatamente Clarencio vai fazer a mesma coisa. Vamos adentrar no arquivo mental desse irmão, talvez aqui fazer uma TVP, para que a gente possa saber 1, 2 existências anteriores, aquilo que levou a ele a estar nesse quadro. Quem é Antonina para ele? Nós sabemos que ele trata de neta, mas qual é o papel que ele teve na vida dele em outros momentos? Então é isso que vai ser analisado daqui para frente, né, André Luiz? Sem dúvida. É um quadro que os personagens estão interligados. É muito difícil uma família que todas as pessoas sejam indiferentes, no sentido de ser a primeira encarnação juntos. É muito difícil. Na maioria dos casos, os personagens que hoje nós temos vínculos profissionais, espirituais, religiosos, sociais e familiares são espíritos que já tivemos um passado juntos, seja de amizade ou de inimizade, seja de companheirismo ou seja de desajuste. E é o que estamos percebendo. Todos os personagens entre a terra e o céu já estiveram ligados em algum ponto no pretérito, como perceberemos ao longo dos capítulos. Dando continuidade, quer dizer então que a frase de Hilário, porém, se lhe apagou nos lábios, porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana envolverá em cirurgias psíquicas, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Então, Hilário, ouvindo as ponderações de Clarencio, eu fico imaginando o trabalho que Clarencio não teve com André Luiz e Hilário. Quando não era um, era o outro perguntando. E enchia Clarencio de perguntas. Mas perguntas inteligentes, perguntas que tinham a finalidade de aprendizagem, não eram perguntar por perguntar. Aqui é interessante, André,
Porque se nós analisarmos, nós vamos ver muitos casos relatados nesse livro, por dúvida de Hilário, que André Luiz já fez em outros livros. Então nós vemos aqui que André Luiz deixa Hilário perguntar, porque ele também já passou por esse momento dessas dúvidas. Lógico que ele está relembrando aquilo que os mentores espirituais já haviam lhe esclarecido, e lógico que muitas informações aqui estão ajudando a ele a ter uma visão mais completa sobre o assunto no que tange às consequências reencarnatórias. Então Hilário pergunta. Quando ele vai perguntar, Clarencio toma a frente e diz: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Hoje, nós felizmente temos uma psicologia, uma psiquiatria, que na época que o livro foi escrito, nós não tínhamos tão preparada quanto temos hoje. André Luiz nos fala, através do livro No Mundo Maior, o estudo completo já está aqui no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, fala no livro No Mundo Maior que quando a psicologia, a psiquiatria, a ciência de modo geral estiver espiritualizada, não é espírita, espiritualizada, conseguindo compreender o presente com o passado, vislumbrando o futuro, muitos dos casos que se atende num consultório deixariam de atender. Porque trazendo o passado, não através da TVP, porque se eu regressar todas as pessoas ao passado, eu vou piorar a sua situação. Se fosse para a pessoa lembrar quem ela foi, nós não teríamos a necessidade de passar pelo véu do esquecimento. Mas o dia que nós conseguirmos compreender que eu sou um espírito, que tive um passado não tão bom, um passado ainda de equívocos, ainda de chagas, e que no presente eu tenho a oportunidade de compreendê-lo, vivenciando as dificuldades, eu vou conseguir equilibrar a minha mente. Eu vou sair da dor do coitadinho, da dor da vítima, da dor de que a minha família é a mais desajustada, de que a minha família, ou de que os meus problemas, ou de que as minhas dificuldades são as maiores, e eu vou compreender que as minhas dificuldades é uma herança minha mesmo, e não uma herança do pai que eu tive, da mãe que eu tive, ou da situação que eu tenho, não. Ele fala, somos herdeiros de nós mesmos. E quando tivermos esta mente equilibrada, nós conseguiremos passar existências corpóreas aproveitando melhor o tempo e melhor as oportunidades. Eu gostaria aqui de fazer uma menção que me chamou a atenção quando ele diz que quando em assistência. O que quer dizer com isso? Eu me lembro que o Chico falava, e muitos amigos do Chico testemunharam o Chico dizer isso, que ele era contra a TVP. Terapias de vidas passadas, salvo se fosse feito por pessoas da área para descobrir algum tipo de síndrome. Aí sim ele era favorável, porque dizia ele que as consequências de uma terapia de vida passada poderia levar uma pessoa a ser internada num hospital psiquiátrico. Talvez ela poderia não suportar as lembranças daquilo que ela viveu e conviver com essas lembranças. Então isso foi uma coisa interessante que o Chico sempre dizia. Então mais ou menos é isso que o nosso irmão, o ministro, está explicando para Hilário e também para André Luiz. É num caso necessário, é um caso de assistência. Nós precisamos saber para ver onde é que nós vamos trabalhar com esse homem, com o seu arquivo mental. Então isso me chamou bastante a atenção, essa colocação. Vamos dar continuidade? Hilário arregalou os olhos espantado, feliz, e exclamou, em voz quase gritante, Ah, Freud, como viste a verdade, como detinhas a razão. O orientador fixou paternalmente e aduziu. Freud vislumbrou a verdade, mas toda a verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar.
É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração, sem mão que ajude. A palavra erudita morre no ar. Aqui não é uma crítica destrutiva ao trabalho de Freud, o pai da psicanálise. Não. E também não temos, tanto eu quanto nosso querido Sérgio, cabedal de um psicólogo para avaliar as escolas psicológicas, como a minha irmã, por exemplo, que estudou 5 anos num banco escolar e hoje é uma psicóloga. Mas é a terceira vez que André Luiz, em diferentes livros, aborda que o trabalho de Freud foi incompleto. É a terceira vez que ele menciona que ele vislumbrou a verdade, mas ele não teve coragem de colocar nos seus manuscritos que a vida continuava após a morte e que nem tudo está sujeito ao síndrome do passado no sentido da rejeição, por exemplo, ou a culpa do libido, como ele coloca em seus documentos. Não, ele teve a oportunidade nas suas experiências de avançar um pouco mais, mas ele não teve a coragem. Por isso que Clarencio é o terceiro espírito diferente que fala a respeito dele. Não desabona, nem menospreza o seu trabalho, mas mostra que ele poderia ter deixado um contributo ainda maior frente ao que ele deixou, mostrando que poderíamos hoje compreender coisas que não compreendemos pela falta de coragem naquele momento. Mas isto não anula o seu trabalho, isto não anula o seu esforço, mas foi um trabalho incompleto, inconclusivo, e que naturalmente num futuro outros missionários virão, porque ele foi um missionário também, não na acepção moral da palavra, mas na acepção prática, teve um compromisso. Outros cooperadores virão, ampliando o que Freud e outros companheiros, seja na psicanálise, seja na psicologia, seja na psiquiatria, mostrarão para todos nós, estudando a alma humana, estudando o escarninho do pensamento humano, estudando este labirinto fabuloso que forma o nosso ser em 3 momentos: o passado, o presente e já em germe o nosso futuro. Nós vemos aqui também, quando ele inicia o orientador, só essa primeira frase dá aqui para nós comentarmos alguma coisa interessante. Freud vislumbrou a verdade, ou seja, ele veio com esse papel de trazer essa verdade para trazer luz ao psique, ou seja, o conhecimento da alma, o conhecimento dos dramas pessoais que cada um passa. Mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. O que faltou para Freud, segundo o ministro, foi ele ter dado mais vazão para a cultura intelectual que ele tinha, envolvendo-se pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, do que mesmo um amor por aquela causa justa e benéfica que o alto estava dando a ele a oportunidade de concretizar. Então a obra, como diz o ministro Clarencio, ela ficou como aquele pássaro com uma asa deficitária, não podendo dar bons voos. Lógico que isso vai ser corrigido, já foi com alguns outros grandes pensadores desta área,
mas ele cometeu um erro grave de não aceitar a questão espiritual, como diz aqui o ministro, que ele tinha conhecimento, mas ele não teve coragem de assumir isso na sua época. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Então ali morreu o assunto, porque não valia a pena, e ali dava nitidamente a ideia de que Hilário era um grande adepto de Freud, né? Então não valia a pena colocar uma discussão, já que ele colocou a luz, não é, de um entendimento superior para que Hilário pudesse pensar sobre aquele campo. Dando continuidade. Acariciou ainda, por alguns instantes, a cabeça do ancião e em seguida chamou-o de manso. Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor, quase sempre, é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, recorda. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou de olhos transtornados. Ergueu a fronte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Sustentava ineludivelmente os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: que força mágica será esta? O nosso orientador fitou, sereno, e esclareceu: não nos esqueçamos de que temos diante de nós o veículo espiritual, por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por fulcro anímico, expressa-se desse modo na matéria sutil, com poderes práticos mais avançados. O perispírito também é conhecido como modelo organizador biológico, o MOB, estudado pelo professor Hernani Guimarães Andrade. Então nós percebemos que ele é de uma matéria mais sutilizada, mesmo a feição do de Leonardo Pires, que era mais materializado pelo seu rancor, pelo seu ódio, pelo seu desequilíbrio. Mesmo assim, o perispírito é mais sutilizado do que um corpo físico. Então, conforme Clarencio foi convidando Leonardo Pires a retornar no Paraguai, ele foi ficando mais jovem, ele foi associando a sua romagem naquela época. E aí aquilo chamou muito a atenção de Hilário, que demonstra por esse livro ser um novato no mundo espiritual. Então tudo para Hilário, como se para nós teria o mesmo efeito, era curioso, era novo. Ele não sabia aquelas coisas também. Então, conforme Clarencio induzia pela palavra e pelo comando magnético que ele induzia a figura de Leonardo Pires, aquele senhor foi regressando à sua jovialidade. E aí vem a explicação quando Hilário pergunta que maravilhoso fenômeno seria aquele.
E aí conta o ministro Clarencio que aquilo ocorre também entre nós os encarnados. Quando estamos alegres, a nossa face fisionômica é uma. Quando nós estamos tristes, amedrontados, inseguros, nós temos uma outra face. Só que no ambiente espiritual, pelo perispírito, ou modelo organizador biológico, ou modelo organizacional biológico, da forma que nós pronunciamos, ele é mais sutilizado, ele é mais rápido a sua ação e é mais visível aos olhos daqueles que percebem esta modificação. Então era necessário que tudo isso acontecesse, ele retornar no passado, ele, Leonardo Pires, e agora nós vamos ver um pouquinho da figura de Lola. O querido Sérgio fez, peguemos um papel, porque é que é importante nós anotarmos as pessoas na encarnação atual e as pessoas na encarnação anterior. Clarencio, então, ele de uma certa forma, a gente percebe que ele não dá oportunidade para uma discussão filosófica. Por quê? Porque ele queria mostrar para Hilário como funciona na prática. Então, ele fez uma TVP, ou seja, com certeza ele usou ali do processo da hipnose para que o nosso irmão, que é, como o André falou, né, vamos anotar os nomes aí, não é? Leonardo Pires, ele pudesse, então, buscar numa tela mental daquela existência o que havia acontecido no Paraguai. Era importante que ele descrevesse para que eles pudessem entender verdadeiramente aonde estava o âmago do problema para eles tentarem ajudar. Então agora nós estamos percebendo que Hilário vai entender que na prática o ministro ele vai fazer aquilo que era para Freud ter feito e que não fez, que era envolver uma vida anterior para auxiliar de maneira melhor uma situação que vive na atualidade. Como é que eu posso, como psicólogo, talvez tentar, na entranha de um problema pessoal de um paciente que me conta a sua vida dessa existência, se a reminiscência daquele problema está numa vida anterior? E é por isso que a grande maioria das pessoas vão nos psicólogos e às vezes não conseguem encontrar o feedback necessário para a solução dos seus problemas. E aí vem aquela ideia de encaminhar-se para um psiquiatra que entra com remédios e acaba ficando aquela pessoa naquele círculo vicioso. Vamos continuar a leitura. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer. Nesse interim, Leonardo soerguera-se. Parecia animado de estranha energia. O corpo, não obstante, continuar obscuro e pastoso, revelava-se desempenado. Repentinamente refeito, vigoroso, imóvel, clamou: Loura, Loura, está aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me. Com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Avançou ao nosso encontro, extremamente surpreendida, e avistando o avô transfigurado, como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. Então aqui nós percebemos, a narrativa ainda continua, nós percebemos que quando ele ficou mais jovem, temporariamente saiu daquele ciclo vicioso em que ele se encontrava, dos pensamentos parados no tempo e no espaço, ele mais jovem, mais ileso
dessas criações que ele próprio animava, ele chama por Lola. E, invariavelmente, quem sai do quarto? Estamos falando, já era madrugada, para que pudesse ocorrer todos esses fatos. Quando ele chama pela Lola, inconscientemente quem sai do quarto? Antonina, que estava dormindo, fisicamente falando. Então mostra o quê? Antonina foi a Lola do passado, aquela mesma que o abandonou com um filho. Aí nós percebemos a lei do reajuste. Nessa existência, ela teve a necessidade de passar pelo abandono também, por parte do marido, deixando ela com 4 filhos. Mas a vida dela, hoje nós perguntamos assim, mas como é que pode? No passado ela traiu, ela abandonou, e hoje ela parece uma mãe tão amorosa, parece uma mulher tão dedicada. Nessa atual existência, ela conheceu a mensagem espírita, e ela começou a ver a necessidade de trabalhar com seus próprios sentimentos. Ela não nutria raiva, por exemplo, pelo abandono do marido. Ela não entrou numa faixa de revolta com a perda do filhinho Marcos. Era uma mulher, apesar de ser pobre, de ter que cuidar de 4 filhos, agora 3, já que perdeu 1, 3 filhos sozinha. Ela não abaixou a cabeça. Era uma mulher simples, mas digna, correta, e procurava a cada dia espalhar a luz da esperança. Então nós vemos que Lola não é um espírito, reencarnou no caso em Antonina, não é um espírito evoluído, mas está procurando ao máximo ir aos poucos quitando as dívidas de outrora. E aqui nós vemos também que Antonina, naquele momento, por estar em desdobramento, fora do corpo físico, ela também abre o seu arquivo mental, que até então ela não tinha essa condição. E ela, ao ver aquele homem, que era o Leonardo Pires, chamar pelo seu nome, ela também volta no túnel do tempo e ela, nesse momento, se identifica como Lola. Então, nós vamos ver que agora, então, os personagens estão aqui dentro daquele quadro, daquela existência, e nós vamos ver os pormenores de tudo isso. Dando continuidade. As linhas do semblante modificaram-se de inopino, e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualizada, favorecendo-nos o máximo proveito. Nas observações, o ministro falou em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Olha que interessante, na vida atual ela já estava conseguindo equilibrar e espiritualizar. Quando ela é convidada a retornar para o passado, como ela ainda não havia quitado uma parte da lei kármica, da dívida perante a lei divina, ela temporariamente se fez a feição menos espiritualizada a qual ela se encontrava. Então é interessante o trabalho da autoiluminação, o trabalho do burilamento, o trabalho do autoconhecimento, o trabalho de começarmos gradativamente a nossa reforma íntima. Ela já havia começado, só que ela precisava resolver essa pendência. Ela e Leonardo Pires também, eles precisavam resolver essa pendência. Então esse encontro que eles estão dando, e veremos no vídeo seguinte, que daí sim veremos a conversa entre eles, o capítulo tem mais alguns poucos parágrafos, nós veremos que ele ainda nutria muito ódio por ela. Ele nutria muito rancor, muito desentendimento pelo que ela havia feito com ele. Ele não havia perdoado. E aí nós vamos ver a intercessão dos espíritos e nós vamos perceber também a importância de outros espíritos mais categorizados para o auxílio. É interessante nós notarmos que quando nós começamos os primeiros capítulos falando de Antonina, logicamente a ideia que se dá é que Antonina já é um espírito superior.
com todas aquelas dificuldades. O marido havia abandonado a casa, ela tinha 4 filhos, dos 4 um desencarnou, que é o Marcos, muito jovem, trabalhava numa tecelagem, tocava a família com muita dificuldade, mas todas as noites ela fazia o evangelho no lar, que era a sustentação. Então, nós víamos aqui um espírito iluminado, vamos dizer assim, naquele momento. Agora, Hilário e André Luiz está percebendo uma afeição daquele espírito que viveu naquela época dentro das suas imperfeições. Mas o espírito se torna bom do dia para outro? Não. Por isso tem a reencarnação. Ele está lutando nessa existência. O espiritismo está lhe dando toda a condição para despertar a sua fé e conduzir a sua vida dentro da continuidade de princípios de valores morais. E como ela tem um propósito de fé, ela é muito bem amparada. E nós também podemos estar na condição de Antonina. Basta nós nos despertar para o trabalho da fé, para o trabalho da caridade. Então alguém pode perguntar, nessa existência da Antonina, ela pode ter um momento que ela pode ter um desequilíbrio e pôr tudo a perder? Sem dúvida, porque ela não é um espírito angelical ainda. Ela está reconstruindo uma casa, pela qual é uma casa velha, onde ela está reconstruindo. E essa casa pode desmoronar a qualquer momento, se ela não tiver a vigilância necessária. Que coisa interessante, né, André? Vamos continuar, então, a nossa leitura. Aterrada, Antonina rojou-se de joelhos aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passes de Clarence, e gritou: Leonardo, Leonardo. Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: enfim, enfim, e prorrompeu em pranto convulso. Estupefatos, ouvimos Clarencio, que nos informava generoso. Repararam? Antonina é loura e barrure, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje, é a mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enliada por laços do pretérito e que, em não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem, em contraposição às facilidades delituosas do passado. Atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Simpatia, incoercível, inclinou-nos para aquela mulher, em prova tão ríspidas. O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar. Ajudemos. O momento determina auxiliar. Então aqui nós vemos que a história do passado vem à tona no presente, para que eles possam se reconciliar, para dar continuidade no futuro. É o passado, o presente e o futuro sempre a designar as condições do homem. O nosso passado, como o próprio nome já diz, passou, não volta mais. Volta em forma de lembrança em nosso presente. O nosso presente, ele tem 2 campos. Ele tem o campo da resignação, que é aquele que eu vou aceitar tudo aquilo que está acontecendo e vou entender que eu tenho que me melhorar, e existe a revolta, que é o mais característico
que é o que está acontecendo com Leonardo Pires. Então nós vemos que esse momento é um momento sagrado, porque a espiritualidade vai fazer com que haja nesse interim, nessa conversa, uma solução para que os dois possam caminhar dentro da busca da evolução. Loura, na condição de Antonina, continuar a sua caminhada, tendo o Espiritismo como a sua base firme de fé, e que aquele homem saia daquela letargia que ele se encontra, das vicissitudes e da condição de achar que é sempre vítima na história, para que ele possa perceber que ele também falhou e que ele precisa continuar a sua caminhada. E agora, no próximo capítulo, nós vamos ver o desenrolar de toda essa história. Não se esqueçam de acompanhar os capítulos anteriores, quem ainda não assistiu, para compreender melhor os comentários e os personagens. Ao encerrarmos o nosso vídeo, eu convido os amigos e as amigas a se inscreverem no canal da TV A Caminho da Luz e também a habilitarem o sininho, que são as notificações. Nesse próprio vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. E você está vendo que ao lado do inscreva-se no canal, você tem o botão Seja Membro. Por ali você pode ajudar mensalmente as atividades assistenciais do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui de Itapira. A sua ajuda, ela fará uma diferença imensa nas famílias carentes que nós assistimos aqui em Itapira. Desde já, agradecemos pela sua atenção. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Nós estamos com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração, gratidão pela sua audiência e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.